Síntese cronológica. O livro de Josué ele segue os eventos do Êxodo e a peregrinação no deserto. Inicia-se com a travessia no Rio Jordão. Principais eventos: queda das muralhas de Jericó, está em Josué 6 e 20. Captura e divisão da terra prometida, Josué 21, 43 e 45. E renovação da aliança com Deus em Siquém, em Josué 24, do 25 ao 26. Esses versículos eles representam momentos chaves na história de Israel durante a liderança de Josué após a entrada na terra prometida. Sim, e só uma coisa que eu me lembrei agora, quando o próprio Moisés troca o nome de Oséias para Josué, Yehoshua, né? Ele meio que deixa explícito ali a ideia. Se você analisar o hebraico bem direitinho, desde o início, se a ideia de Yehoshua, Oséias, ele salvou, quem salvou? Deus ou Josué? Que no caso aí é o próprio Oséias. Aí o próprio Moisés muda e diz, não, eu vou mostrar quem é a salvação. Aí coloca o nome dele Yehoshua, que quer dizer Deus é a salvação. Ele deixa mais especificativo, mais explícito. No nome anterior, ele é de forma implícita. No segundo nome, ele se torna mais explícito. É um detalhe mais hebraico aqui para vocês. Segunda parte. A estrutura do livro de Josué ele pode ser resumida em 3 partes principais. Primeiro, a introdução. Nessa sessão, Deus faz um discurso inicial a Josué, encorajando-o a conquistar a terra prometida, onde Deus promete estar com Josué na luta e instrui-o a seguir as ordens deixadas por Moisés, enfatizando a importância de ser um fiel seguidor da Torá. Isso é a introdução. Primeira parte. Essa sessão aborda a chegada das tribos de Israel em Canaã e a subsequente conquista da terra prometida sob a liderança de Josué. Ela descreve a tomada de várias cidades e inclui uma lista dos reis vencidos durante a conquista. Primeira parte, ok. Segunda parte. Aqui o livro trata da repartição da terra entre as tribos de Israel e fornece uma lista das cidades de refúgio e das cidades levíticas. Esta seção demonstra o cumprimento das promessas feitas por Yahvé a Israel. O nome Israel ele é fundamental porque isso tem fortes estudos hoje. Existe a ideia de o Israel antigo e existe o Israel novo. Existem várias outras perspectivas onde o pessoal fica transitando entre um e o outro. De acordo com novos achados arqueológicos, históricos, é que vai se ampliando. Muita gente vai mudando de posição e as coisas só chegam no Brasil depois de 10, 20 anos. É a vida, né? E a conclusão diz o seguinte. A última parte do livro apresenta a renovação da aliança em Siquém, onde Josué faz um discurso final à nação de Israel. Lembrando que a palavra Israel não é propriamente apenas um nome. A gente vê a palavra Israel. Israel em si, o povo. Mas o que me garante isso, professor Marcos? Se você estudar um pouquinho hebraico, você vai saber que a palavra Israel é composta de três partes aí. A gente fala o nome original todinho, Israel. E nem se atém à ideia que existe Israel, povo de Deus. Só a preposição Israel. Is, primeiramente, é homem ou povo em si. Então, povo de Deus, nação de Deus. Então, não é um termo simplório, não. Então, é um termo que pertence a algum lugar. A gente chegar aqui em São Paulo, existe quantos São Paulos no mundo? Existe quantos Estados Unidos? Existe quantos Brasil? Né? Ou Brasil aqui, existe só um Brasil. Se eu chegar na China e dizer assim, eu fui para o Brasil. Mas qual o Brasil? O Brasil do Brasil ou o Brasil de outro lugar? Não existem 2 Brasils. Não existe. Então Israel é específico. E vocês vão entender já já o porquê eu falo isso. Porque durante muito tempo, os críticos literários, teólogos extremamente hiperliberais, que não acreditavam na revelação de Deus, diziam que o nome Israel ele é exílico. Ou pós-exílico, ou talvez isso foi uma fantasia e não sei o que lá, e a gente vai... Eu trouxe algumas coisas bem legais aqui para a gente discutir já nesse slide. Última parte, segunda parte do slide, 70% praticamente concluído, viu? Sumário sistematizado. Primeiro, a preparação e entrada em Canaã. Essa seção ela descreve a preparação de Israel para entrar na terra prometida, liderada por Josué após a morte de Moisés. Inclui a passagem pelo rio Jordão e a circuncisão dos filhos de Israel em Gilgal. Se a gente fosse ler tradicionalmente, a gente sabe que o hebraico ele não tem um som gutural. Ou melhor, ele não tem um som, esse som que eu falei aqui, Gilgal.
Nem no grego, nem no hebraico, nem no aramaico existe isso. Esse gu, né? Então fica Gilgal. Alguns chamam Gilgal, mas tudo bem. Mas a ideia primária do hebraico é Gilgal, não é Gilgal. No nosso português tá ok. Se eu estiver falando em português é Gilgal. Mas se eu for traduzir, for transliterar literalmente o som original, é Gilgal. Segunda parte, conquista da terra, que é, ponto A, Jericó e Ai. Aqui destacam-se as famosas batalhas de Jericó e Ai, onde as muralhas de Jericó caem miraculosamente e Ai é finalmente conquistada após um início difícil. Parte B, Gibeonitas, amorreus e as cidades do sul. Israel faz um pacto enganado com os gibeonitas, enfrenta os amorreus e realiza uma série de conquistas no sul de Canaã. E parte C, que é os reis do norte. Josué lidera Israel em batalhas contra os reis do norte de Canaã, consolidando ainda mais seu domínio na região. Parte D, lista de reis derrotados. Esta seção ela fornece uma lista dos reis derrotados por Israel, destacando os sucessos das campanhas militares. E nós temos a parte 3, que é a divisão da terra por tribos, do capítulo 13 ao capítulo 21. Após a conquista, a terra prometida ela é dividida entre as tribos de Israel. Cada tribo recebe sua herança designada. Número 4. Despedida e morte de Josué. Então é claro que o próprio Josué ele não diz assim, eu morri assim, assim, assim. Não, a gente tem coerência, né, nisso aí de que houve uma pessoa por trás ali, ao meu ver, ou Finéias ou Eleazar, ou qualquer outro, e depois, subsequentemente, novas informações foram acrescentadas como uma forma de atualização do acontecimento, certo? Isso é notório. Eu não creio, não que eu limite o poder de Deus, né? Que às vezes a gente fala assim, eu não creio em que sentido? Eu não creio que Deus seja capaz disso, ou eu não creio que isso aconteceu com fulano. O meu ponto é esse último. Eu não creio que o autor ele fez isso. Eu vou fazer isso assim. Não dizendo que Deus não seja capaz. Porque eu acredito que muitas coisas, meus irmãos, que a gente hoje, e quando a gente morrer, e a gente estiver diante de Deus, muitas coisas que a gente pensou, achou, brigou, lutou, se formou, se educou, de fulano disse isso não seria possível. Lá Deus disse, foi eu. Imaginemos nós aqui, não que eu concorde com isso, meus irmãos, professor Rony, Samuel e tantos outros. Imaginem você chegando no céu e você dizendo assim, ô Deus, Yahvé, como é o teu nome mesmo? Aí ele vai dizer o nome deles, meu nome é tal. Me diz uma coisa, quem foi que escreveu a morte de Moisés? Fala a verdade, o seu dono da verdade. Foi quem? Foi Moisés, foi Josué, foi Finéias, foi Eleazar, ou nunca existiu isso? Aí ele, foi eu que dei revelação para ele registrar. Rapaz, você não sabe o quanto. Quer ver o filme? Vem cá. Aí imagine essa situação, meus irmãos. Isso é hipotético, viu? Isso é hipotético. Não é delirante, não, viu, pessoal? Não vamos limitar o poder de Deus. Deus possa ter feito isso. Mas é claro que eu não creio que isso possa ter acontecido. Deus tem outras formas de fazer as suas coisas. Mas eu criei uma ideia aqui hipotética, porque às vezes a gente possa dizer assim, eu não creio. Você não crê no sentido de que Deus seja capaz? Porque eu realmente creio que Deus seja capaz de ter dado visão e dar visão. Deus dá a visão. Deus é o Deus que dá, Deus é o mesmo Deus, certo? Eu não vou limitar Deus. Então eu creio que muitas coisas, ou algumas coisas, não muitas, mas algumas coisas, diante de Deus, ele vai dizer, foi eu que falei, foi eu que fiz, foi eu, assim, e foi. Pois eu passei a vida toda a comunidade acadêmica, leiga, tudo acreditava de uma forma. Pois estava errado. Pois é, fazer o quê, né? Então vamos lá. Detalhe, vou reiterar aqui, eu não creio que o Moisés escreveu sua morte, viu? Então os irmãos vão achar, eita, o irmão ele é bem fundamentalista, né? Sim, sou fundamentado na palavra de Deus, mas eu não sou fundamentalista, cego ou ingênuo de ser bitolado, achar que foi Moisés que, morrendo, né? Eu vou registrar a minha morte, ou o próprio Josué. Não, irmãos. Irmãos, entendam, eu estou falando essa informação porque é importante a gente destacar e falar, né? E, por fim, 4... O livro de Josué narra a emocionante conquista da terra prometida por Israel, cumprindo a promessa de Deus a Abraão, desde a preparação para a entrada de Canaã até a divisão da terra entre as tribos e a despedida de Josué, que não foi registrada por ele, mas por alguém que estava com ele.
Vemos um povo guiado pela fé, suas histórias ensinam lições sobre confiança em Deus, fidelidade à aliança e obediência. Josué inspira a fé e a determinação em confiar nas promessas divinas, mostrando que com Deus ao nosso lado podemos superar obstáculos e alcançar nossos objetivos. Isso é magnífico. E vem a parte final agora, meus amados. Terceira e última parte dos slides.